Olá, a Univates está com inscrições abertas para os interessados em fazer o curso de odontologia. Este e outros assuntos você confere a partir de agora no Redação Informativo. E a Brigada Militar de Lajeado prendeu um homem por volta das 7 da noite desta quarta-feira, acusado de furto de uma bolsa. O homem de 26 anos teria sentado ao lado da vítima em uma parada de ônibus na rua Carlos Porfírio. Quando a mulher se levantou para ingressar no coletivo, o criminoso arrancou sua bolsa, correndo em direção ao centro. Uma guarnição da brigada foi informada das características do ladrão e abordou o suspeito, que tentou se desfazer do celular da vítima. Além de ser reconhecido, ele mostrou onde tinha escondido a bolsa e o restante dos pertences furtados. O homem foi detido em flagrante e recolhido ao presídio estadual de Lajeado. E o sistema penitenciário brasileiro contará com novos equipamentos de inspeção eletrônica. Priscila Machado traz as informações. Os equipamentos vão ser doados aos estados e ao Distrito Federal. O investimento total do governo federal foi de 17 milhões de reais. São 122 esteiras de raio-x, 564 detectores de metal, 2.614 detectores manuais, além de 1.120 detectores de metal banqueta, que podem identificar metais na região pélvica e são o primeiro passo para, no futuro, acabar com a revista íntima. Com os equipamentos, a ideia é evitar a entrada de drogas, armas e aparelhos celulares nas penitenciárias e também melhorar as condições para a revista dos visitantes. Se eventualmente a visita entrar com uma pequena quantidade de droga, ela não vai conseguir entrar com uma grande quantidade sem ser detectada, aquilo ali ele vai ter uma vistoria durante o período da visita e ele vai ser revistado novamente após o período da visita. Os equipamentos vão ser entregues aos estados em 3 etapas, entre agosto e novembro deste ano. Com a compra em larga escala, o governo federal conseguiu uma economia de até 60%. É a primeira etapa, teremos outras, só nessa primeira etapa são 20%, fora o que será dado depois das Olimpíadas. O Corpo de Bombeiros combateu o incêndio por volta das 9h20 da noite desta quarta-feira em uma casa abandonada no bairro Jardim do Cedro. O fogo consumiu a casa que fica na rua Henrique Stein Filho. Os bombeiros controlaram as chamas e fizeram o rescaldo da área. Não houve feridos e as causas do sinistro ainda são desconhecidas. E a redução da maioridade penal não resolverá a questão da violência, é o que diz a presidente Dilma Rousseff. Ela apresenta sugestões para este problema. Nós defendemos a maioridade, a manutenção da maioridade. Nós consideramos que, para evitar a utilização de menores em quadrilhas, se deve ampliar a pena dos adultos quando usarem menores na sua quadrilha. E, ao mesmo tempo, também defendemos que, no caso exclusivamente dos crimes hediondos, as medidas socioeducativas sejam dadas de forma separada quando for menor e que se estenda o período até 8 anos. É isso que nós defendemos. Agora, a não aprovação desta lei de redução da maioridade penal, eu considero importante, porque ela não resolve os problemas da violência e, ao mesmo tempo, ela cria vários outros problemas. O senhor Osnirdo Domingos dos Santos, de 62 anos, ficou ferido ao cair de um caminhão por volta das 4 horas da tarde desta quarta-feira em uma empresa às margens da BR-386, no bairro Pinheiros, em Estrela. Segundo o Corpo de Bombeiros, o homem estava tirando a lona da caçamba quando perdeu o equilíbrio e caiu. Santos foi encaminhado consciente pelos bombeiros ao hospital de Estrela. Ele tinha ferimentos nos braços, mãos e cabeça. E nesta quarta-feira, por volta das 6 da tarde, a Brigada Militar de Arvorezinha recebeu denúncia anônima informando que um indivíduo com mandado de prisão expedido pelo Judiciário de Ijuí estaria em um comércio do município. A guarnição foi ao local, abordou e identificou o homem que detinha contra si um mandado de prisão por roubo. Ele foi preso e encaminhado ao presídio de Soledade e o veículo que circulava foi apreendido por conter restrições à circulação.
E uma viatura da Brigada Militar teve um princípio de incêndio no início da tarde dessa quarta-feira na rua Zumbi, no bairro Santo Antônio, aqui em Lajeado. De acordo com o Corpo de Bombeiros, o problema ocorreu na fiação do motor, mas os policiais conseguiram controlar o fogo com o extintor de incêndio até a chegada da guarnição. Acompanhe agora o comentário do pastor e advogado Natanael Zanata. Dias atrás eu fiz um post no Facebook sugerindo que, ao invés dos deputados discutirem a concessão de passe livre de ônibus para presidiários, discutissem a possibilidade de trabalho obrigatório para eles. Eu emendei a frase dizendo: se não trabalha, não come. Se não trabalha, aumenta um dia de pena. O meu amigo Dr. Marco Alfredo Merria, um dos grandes penalistas do nosso Rio Grande do Sul, me chamou a atenção a respeito do tema, especialmente sobre se pensar que existe apenas uma única solução para o caos do sistema prisional brasileiro. E o comentário dele me veio à mente após a aprovação, em primeiro turno, da proposta de emenda constitucional para a redução da maioridade penal, após uma manobra do deputado Eduardo Cunha para salvar a derrota no dia anterior. De acordo com dados recentes, a população carcerária no Brasil é de mais de 600 mil presos. Até 2022, pelas taxas de crescimento, a previsão é de se chegar à marca de 1 milhão de presos. Essa meta pode ser atingida antes, caso a PEC que mencionei seja aprovada. De tudo que estamos vendo, existem, a meu ver, 2 pontos principais no centro da questão. A sociedade não aguenta mais ver menores de 18 anos como autores de crimes bárbaros e ficarem sem punição adequada. Por outro lado, como dizem muitos, levar essa gurizada para a cadeia significa antecipar a sua formação na faculdade do crime. Qualquer das posições adotadas importa em perdas, em prejuízos, em riscos. Certo é aquilo que o Dr. Merria me disse: não existe uma solução única para este caos. Um dos grandes erros nessa discussão toda é que a sociedade está tentando jogar no colo do governo a responsabilidade total por resolver o problema de forma definitiva. Isso nunca vai acontecer. O governo nunca vai conseguir fazer presídios suficientes para os presidiários. Também nunca vai conseguir fazer escolas suficientes para diminuir a chance de uma pessoa se tornar bandido. Não existe matemática para isso. Aliás, eu preciso fazer um parênteses aqui. Só construir escolas não adianta também. Sabe por quê? Porque nessa onda de governo tem que fazer, governo tem que pagar, governo tem que dar. Tem muito pai usando escola como depósito de criança, achando que são os professores que têm que de educar as crianças. Professor e escola ensinam a criança a ser cidadão. Pai e mãe ensinam a criança a ser gente. Assim como o governo não consegue construir presídio e escola suficiente, as famílias nunca vão conseguir terceirizar a sua responsabilidade na formação do caráter. É por esses desencontros que tem pai processando o professor por chamar a atenção dos filhos, por colocar de castigo, etc, etc. Pai e mãe que fazem isso sem razão apresentam um atestado de incompetência e imbecilidade. Se a criança for educada, ensinada, amada e corrigida, ainda que seja analfabeta, ela não se torna bandida e também nem vai precisar se preocupar com maioridade penal. Analfabetismo e pobreza não são indicativos de criminalidade. Que o digo os mensaleiros e donos de construtoras presos nos últimos dias. Dentro das famílias está faltando 2 coisas: abraço de amor e chinelo na bunda. E tem que ser os 2 juntos. O abraço sem o chinelo cria um humano mimado, egocêntrico, incontrolável, rebelde e que desafia a autoridade. O chinelo sem o abraço é a selvageria na forma mais pura, é a agressão sádica e cruel que humilha, que destrói a personalidade. Agora, a segurança e o conforto do abraço, aliado à correção e à disciplina do chinelo, forma pessoas de bem, corretas, honestas, sensatas, cujas chances de ir para o presídio, seja a partir dos 16 ou dos 18 anos, é quase mínima. Deixando bem claro, eu não estou fazendo apologia a castigo físico. Várias pessoas educam sem castigar, mas se for preciso, o chinelo e a varada na bunda vão muito bem, se forem dados pelas mesmas mãos que protegem, que fazem carinho, que tomam em seus braços os pequenos infantes para demonstração de amor. E no final das contas, que vá eu para a prisão por ter castigado meus filhos, do que eles por não terem tido um pai e uma mãe que não tentou os educar direito. No fim das contas, eu continuo pensando que preso que não trabalha não podia comer. Se eu não trabalhar, eu não como. A minha esposa não come. Os meus filhos passam fome. É justo que eles não trabalhem e possam comer às minhas custas? Eu defendo o trabalho obrigatório no Brasil, que é bem diferente do trabalho forçado, fique bem claro. Mas eu concordo com o Dr. Merria, não existe solução única para este caos.
A redução da maioridade penal é uma resposta imediata aos crimes hediondos cometidos por adolescentes. Em longo prazo, temos que acabar com medidas que enfraquecem o poder dos pais, dos professores, da polícia e punir essa gente que faz de tudo só para ver o circo pegar fogo, ou melhor, para ver as famílias pegando fogo. O prefeito de Estrela, Carlos Rafael Malman, acompanhado dos secretários do Meio Ambiente e Desenvolvimento Econômico e de técnicos de ambas as secretarias, esteve no Ministério Público do Estado, em Porto Alegre, para apresentar um projeto pioneiro e que, após análise do MP, poderá ser implantado nos demais municípios do Rio Grande do Sul. O Plano de Zoneamento Ambiental e Urbanístico das Áreas Especiais de Intervenção Ambiental de Estrela traz uma nova perspectiva para os municípios instalados às margens de rios ou afluentes. Considerados como áreas de preservação ambiental, muitos enfrentam dificuldades para a aprovação de novas edificações após a aprovação do novo Código Florestal em 2012. Criado por um grupo formado por técnicos das secretarias, biólogos, geólogos e membros da sociedade civil, como arquitetos e engenheiros, o plano visa minimizar os impactos ambientais sem atravancar o desenvolvimento. Entre as medidas sugeridas estão a construção nestas áreas de prédios com limitação de andares e que possuam seu próprio sistema de coleta e tratamento da água das chuvas e dos resíduos produzidos, por exemplo. Para o coordenador do Centro de Apoio Operacional de Defesa do Meio Ambiente do Ministério Público do Estado, o promotor Daniel Martini, o projeto apresentado pelo município abre um novo paradigma apresentando boas soluções. Desde 2008, Estrela busca recuperar as margens do rio Taquari através do projeto Corredor Ecológico. Até agora, mais de 8.000 árvores foram plantadas, contemplando um trecho de 63 hectares. Caso não se apresentasse uma proposta, boa parte das construções seriam inviabilizadas. No caso do rio Taquari, a distância da preservação seria de 200 metros, enquanto que nos arroios Boa Vista e Estrela, esta distância é de 50 metros. E comissão aprova mudança nas regras para as coligações em eleições proporcionais. Dante Ascioli traz mais informações. Hoje, um pequeno partido pode eleger um vereador ou deputado, mesmo que tenha recebido menos votos que o adversário. Isso graças às coligações, um sistema em que os votos de todas as legendas que formam uma chapa vão para o mesmo bolo. A Comissão da Reforma Política aprovou um projeto que muda as regras das eleições proporcionais. Se quiserem, os partidos até podem se coligar, mas na hora de fazer as contas e dividir as cadeiras no Legislativo, é cada um por si. A somatória deles não vai valer para nada de voto. Cada partido terá somado os seus votos individualmente. Isso eu entendi. Se um partido conseguir o coeficiente, ele fará o deputado. Se os outros 4 não conseguirem, ele não fará o deputado. Havia duas propostas. A primeira permitia que partidos com menos votos disputassem as sobras das cadeiras que não foram ocupadas pelas grandes legendas. Mas a Comissão da Reforma Política aprovou uma regra mais dura. Só pode participar do rateio quem alcançar o quociente eleitoral. Na prática, é o fim das coligações e uma pancada nos pequenos partidos. Os pequenos partidos querem ser grandes. Eles têm que ter barreiras, tem que ter vida própria, tem que ter identidade própria. Se coligar para poder disputar uma eleição, debater, tudo bem, mas eles têm que ter seus próprios votos. O senador Randolph Rodrigues é do PSOL. Na Câmara, o partido tem apenas 4 deputados, 0,7% do total. Mesmo em uma legenda pequena, o parlamentar defende a proposta. Eu sou de um pequeno partido e eu acho que partido existe para disputar poder político. Partido não pode existir para ser sigla de aluguel. A comissão aprovou um requerimento de urgência e o projeto que acaba com as coligações nas eleições proporcionais segue direto para o plenário. O relator da reforma política, senador Romero Jucá, apresentou nesta quarta-feira outras 3 propostas. Uma trata da cassação de prefeitos, outra cria federações de partidos e a terceira estabelece limites para as doações de empresas aos candidatos.
Os repasses ficam limitados a 7% dos gastos que o político declarar à Justiça Eleitoral. O governo de Estrela, através da Secretaria de Desenvolvimento Social, Trabalho e Habitação, a SEDEST, e o Conselho Municipal de Assistência Social, realiza no próximo dia 16 de julho a 10ª Conferência Municipal da Assistência Social. O evento será na comunidade evangélica e tem como tema central de debates a consolidação do Sistema Único de Assistência Social, o SUAS. A programação se inicia às 8h30 da manhã com o credenciamento dos participantes. Às 9 horas ocorre a abertura oficial e em seguida a leitura e aprovação do regimento. Na continuidade, haverá mesa redonda com a participação de representantes do Sistema Único de Assistência Social do município. O SUAS que temos e o SUAS que queremos é o tema. Será facilitadora a assistente social e conselheira do Conselho Estadual de Assistência Social do Rio Grande do Sul, Isolete Magali Jorge Baca. As atividades da manhã se encerram com debate. Os trabalhos serão retomados às 1h30 da tarde com atividade nos grupos temáticos e elaboração de propostas. A plenária final está marcada para as 3 da tarde e será seguida da eleição dos delegados da Conferência Estadual. O término do evento está marcado para as 4 da tarde. E você lembra daquele deputado gaúcho que foi denunciado no programa Fantástico da Rede Globo? Pois o coordenador da Comissão Ética e Parlamentar do deputado Marlon Santos, do PDT, decidiu oferecer representação contra o deputado Dr. Bazégio, do mesmo partido, por falta de decoro parlamentar. Uma subcomissão analisa o caso a partir de agora. Veja com Gabriel Raimundi, da TV Assembleia. O corregedor levou mais de 1 hora para concluir a leitura do relatório. Ele deixou claro que atos cometidos antes do presente mandato também podem ser investigados e que a falta de decoro não afeta somente o parlamentar, mas todo o legislativo gaúcho. O deputado Marlon Santos enfatizou que a quebra de decoro ocorreu por 2 motivos. Primeiro, o parlamentar investigado deixou de denunciar o ex-assessor, já que admitiu saber das irregularidades desde antes das investigações. Em segundo lugar, está a contratação irregular de funcionários. Ambos os fatos foram confirmados pela apuração do corregedor. O trabalho da corregedoria é um trabalho feito para o povo gaúcho e para o poder legislativo, como deputado e não como amigo, como algo pessoal. Então, somos eleitos para os ônus, todos. Não existe bônus na política, existe ônus. Tem uns que são maiores, outros menores. Feita a representação pelo corregedor, inicia-se na Comissão de Ética o processo disciplinar. Uma subcomissão com 3 parlamentares investiga o caso a partir de agora. Por indicação do presidente da comissão, o deputado Juliano Roso, do PCdoB, a subcomissão será composta pelos deputados Enio Bassi, do PDT, que será também relator, Jefferson Fernandes, do PT, exercendo também a função de revisor, e Sérgio Turra, do PP. Nós não podemos prejulgar, vamos avaliar o parecer do corregedor, as provas existentes e com a maior tranquilidade, com a consciência muito tranquila, vamos decidir sem nenhum corporativismo. Isso é muito importante porque mais do que deputado membro de um partido, nós fizemos parte de um parlamento que representa a sociedade gaúcha. O deputado Bazégio terá agora o período de 5 sessões ordinárias para apresentar sua defesa. O mesmo período será destinado posteriormente à avaliação da subcomissão. Caso o colegiado decida por seguir a representação contra o parlamentar, a medida precisa ser apresentada em forma de projeto de resolução, votada pela maioria das comissões de Ética e de Constituição e Justiça e, por último, pelo plenário da Assembleia. Todas as denúncias que a Comissão de Ética receber, a Comissão de Ética dará sequência. Nós não deixaremos nenhuma denúncia sem resposta. Essa Comissão de Ética foi eleita para isso e fará isso e cumprirá a sua tarefa, como vocês viram hoje. Governador José Ivo Sartori recebeu a diretoria da FETAG gaúcha no Palácio Piratini. Veja na matéria da jornalista Thaisa Borges. O governador do estado recebeu nesta quarta-feira no Palácio Piratini representantes da Federação dos Trabalhadores na Agricultura do Rio Grande do Sul, FETAG. No dia 12 de maio, José Ivo Sartori recebeu do presidente da entidade a pauta estadual do 21º Grito da Terra Brasil.
Hoje, durante o encontro, o governador apresentou quais as medidas que foram atendidas e destacou a importância do setor para o Estado. Aquilo que a gente pode fazer, a gente vai fazer com alegria e com satisfação para melhorar a vida de todas as pessoas que moram no interior do nosso estado, na nossa colônia, na nossa zona rural. E desejar para vocês que continuem fazendo sempre a mesma caminhada com alegria e com satisfação. Entre as medidas está a continuidade do programa Troca-Troca, com investimentos de quase 30 milhões de reais, perfuração de poços e açudes, apoio e participações em feiras, incentivo ao cooperativismo, criação de um grupo de trabalho para a formatação de compra de terra, entre outras. O governador do estado atendeu ao pedido dos agricultores e fez seu pronunciamento para todos que estavam presentes aqui no Palácio Piratini. O setor produtivo primário é importante e fundamental para o desenvolvimento econômico do estado do Rio Grande do Sul. É uma resposta, sim, às nossas dificuldades financeiras, mas no decorrer do tempo, o governo está aberto para discutir com a FETAG alguns ajustes possíveis na continuidade do tempo e principalmente incentivar a produção da agricultura familiar, a produção de alimentos. A Emater, com apoio da Prefeitura de Lajeado, Sindicato dos Trabalhadores Rurais, realizou nesta quarta-feira uma palestra sobre cadastro ambiental rural. A atividade foi realizada no Salão de Eventos da Prefeitura de Lajeado e contou com a participação de conselheiros agropecuários, de produtores integrantes da Associação de Feirantes Local e de agricultores participantes da chamada Pública do Leite, operacionalizada pela Emater em todo o estado por meio do convênio com o Ministério do Desenvolvimento Agrário. Na ocasião, o engenheiro florestal da Emater, Álvaro Malman, abordou o cadastro, que tem como objetivo de promover a identificação e a integração das informações ambientais das propriedades e posses rurais, visando planejamento, monitoramento, combate ao desmatamento e regularização ambiental. De acordo com Malman, ainda são muitas as dúvidas a respeito das regras para a composição deste cadastro, não apenas por parte dos agricultores, mas também dos técnicos. O prazo original para o preenchimento do cadastro encerraria no último dia 6 de maio, mas a solicitação das secretarias de Estado, do Ministério Público e dos ruralistas ampliou o prazo para o dia 6 de maio de 2016. E foi autorizada a licitação para os trevos de acesso a Encantado e Boa Vista do Sul. Leonardo Souza acompanhou a assinatura dessa autorização no Palácio Piratini. O governo do estado lançou nesta quarta-feira editais para a construção dos trevos de acesso aos municípios de Boa Vista do Sul, na Serra Gaúcha, e Encantado, no Vale do Taquari. Com a presença de vereadores, prefeitos e deputados, o governador José Ivo Sartori assinou a autorização no Palácio Piratini. Essa obra ela está em Encantado, mas ela tem uma representatividade para toda a região. É uma busca de anos que nós temos através de um trevo que tem causado vários acidentes, infelizmente com mortes, e ao longo desses últimos anos a intensidade com que a comunidade se movimentou foi muito grande. A interseção em Encantado será realizada no entroncamento da ERS 129 com a ERS 332. A conclusão está prevista para março do ano que vem. A segunda obra licitada é o trevo de acesso ao município de Boa Vista do Sul, no quilômetro 157 da RSC 453. Com término previsto para o final do ano. É de muita importância essa obra, porque é o único município da nossa região ali da Serra que não temos trevo de acesso ao município. Vai dar mais segurança não só aos munícipes e às pessoas que vão acessar o município, mas a todos aqueles que trafegam pela rodovia, a Rota do Sol. Então para nós é um sonho realizado também, né? A obra de Encantado é uma obra de quase 3 milhões de reais, não é uma obra pequena. Boa Vista não tem o seu trevo de acesso e vários acidentes também ocorreram lá. Os investimentos foram viabilizados com recursos das praças de pedágios das cidades. O processo seletivo para a primeira turma de odontologia da Univates está com as inscrições abertas até o próximo dia 12 de julho. O curso foi autorizado na última segunda-feira e oferece 60 vagas para o segundo semestre de 2015. Conforme o edital, a seleção de candidatos ocorrerá exclusivamente por meio da nota obtida no Exame Nacional de Ensino Médio, o Enem, de 2011 até 2014.
As inscrições podem ser realizadas pelo site univates.br/vestibular até às 23h59 do dia 12 de julho, conforme o horário de Brasília, ou presencialmente no setor de atendimento ao aluno da Univates, na sala 402 do prédio 3, na rua Avelino Tallini, 171, aqui em Lajeado, de segunda a sexta-feira, das 8h30 às 11h30 da manhã e da 1 até às 10h30 da noite, e no sábado, das 8h30 às 11h30 da manhã. O valor da taxa de inscrição é de R$ 50, que deve ser paga até o dia 13 de julho. A homologação das inscrições e o resultado do processo seletivo serão divulgados até o dia 15 de julho no site da Univates. As matrículas dos selecionados serão realizadas de modo presencial no setor de atendimento ao aluno nos dias 16 e 17 de julho, das 8 às 11h30 da manhã e da 1 da tarde até às 9 da noite. E no dia 18 de julho, das 8 às 11 horas da manhã. O candidato classificado que não comparecer pessoalmente ou não constituir procurador para efetivar a matrícula até às 11 horas do dia 18 de julho perderá o direito à sua vaga e será substituído pelo candidato subsequente na lista de classificação. A documentação necessária para matrículas e outros detalhes estão disponíveis no edital do processo seletivo no site da Univates, univates.br/vestibular. E a Secretaria da Agricultura e Pecuária divulga acordo de resultados 2015 nesta quarta-feira. Acompanhe com Thaís Borges. O secretário de Agricultura e Pecuária do Rio Grande do Sul, Hernani Polo, reuniu na tarde desta quarta-feira a imprensa e expôs os projetos prioritários e as metas da pasta. O Sistema Unificado de Atenção à Sanidade Agropecuária, a otimização da pesquisa e o projeto Mais Água fazem parte das prioridades da Secretaria. São projetos que já tinham sido iniciados e são projetos que nós consideramos importantes na área de pesquisa, que são 2, na modernização, na ampliação da pesquisa através da FEPAGRO e também no SUASA, que é o Sistema Unificado de melhorarmos as ações na área de defesa animal e vegetal, que nós consideramos extremamente importante. Termos um sistema de defesa com mais tecnologia, com treinamento dos nossos servidores, para que tanto a área vegetal como animal, que nós temos aqui no Rio Grande do Sul um grande potencial produtivo na agricultura e na pecuária, possam estar atendendo adequadamente às demandas e às exigências dos mercados, principalmente compradores e também de todos os consumidores, né, que adquirem os produtos aqui produzidos no Rio Grande do Sul. Neste dia 4 de julho, cooperativas do mundo inteiro comemoram o Dia Internacional do Cooperativismo, um modelo de organização social e econômica que vem ganhando cada vez mais destaque pela sua forma de inclusão e atuação nas comunidades onde está inserido. A formação de uma cooperativa parte da necessidade de um grupo de pessoas que quer atuar de forma conjunta. São empreendedores, produtores rurais, jovens, homens e mulheres que escolhem um modelo coletivo e sustentável para as suas vidas. Além da participação e retorno financeiro compartilhado, as cooperativas proporcionam o desenvolvimento local. O cooperativismo é adotado em diversas atividades econômicas, ligadas principalmente a relações de consumo, produção ou prestação de serviços nos segmentos crédito, saúde, educação habitacional, entre outros. Segundo dados da Aliança Cooperativa Internacional, mais de 1 bilhão de pessoas no mundo estão ligadas ao cooperativismo, direta ou indiretamente. E 250 milhões de empregos são gerados pelas cooperativas e seus processos ao redor do mundo. O Sicredi é um dos principais sistemas de crédito cooperativo do país. Destaca-se nesse cenário, com sua forma de atuação que reinveste os recursos captados na comunidade, fortalecendo a economia e aumentando a capacidade de desenvolvimento da região. E também a instituição financeira registrou já em maio de 2015 mais de 3 milhões de associados. São 49 bilhões e 700 milhões em ativos e mais de 7 bilhões em patrimônio líquido. A capilaridade do sistema atingiu 1.356 pontos de atendimento em 1.053 cidades de 11 estados.
O número de colaboradores da instituição chegou a 18.400 em 2015. E os créditos do Plano Safra 2015-2016 já estão disponíveis para os produtores rurais. A informação quem traz é Ana Gabriela Salles. Desde que se tornou um agricultor familiar há 12 anos, Rivaldo decidiu investir no gado leiteiro. Mas sem recursos próprios para começar a produção, ele recorreu a financiamentos do PRONAF, o Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar. Essas ações fazem o homem do campo fixar raízes no campo, porque o que a gente vê muito é o êxodo rural, né? A pessoa saindo do campo e morar na cidade por falta de oportunidade. E hoje a gente está mostrando que é possível você viver na área rural com qualidade de vida. Você tem com a energia elétrica, você tem todos os confortos que tem na cidade, mais o conforto do campo. Com o primeiro crédito, Rivaldo adquiriu 5 vacas matrizes. Depois, contratou outros financiamentos para investir na ordenha mecanizada. Comprou uma bomba de sucção e um tanque para armazenar o leite. Rivaldo e outros agricultores familiares e também médios e grandes produtores já podem contratar financiamentos para a safra 2015 e 2016. A partir desta quarta-feira, os bancos que operam o crédito rural em todo o país começaram a liberar as linhas de crédito. Só o Banco do Brasil destina 110 bilhões e meio de reais para operações de custeio, comercialização e investimentos. Nós qualificamos muito o atendimento ao produtor, o produtor também se qualificou e entendeu que para ele renovar o crédito ele precisa pagar o anterior. E isso tudo faz com que o produtor que já tem uma cultura de bom pagador, que ele sabe que a sociedade brasileira o respeita e ele tem essa relação de confiança com o banco, ele procura pagar. E com isso a gente tem uma inadimplência muito baixa, o que serve até de orgulho para o banco e principalmente para os produtores, que são bons pagadores. O banco é responsável por mais da metade do crédito rural ofertado no país. O valor desembolsado é 23% maior que na safra anterior. Ao todo, nesta safra, o governo federal colocou à disposição dos produtores mais de 187 bilhões de reais. Mais da metade desse montante tem juros controlados, de até 7,75% ao ano para o médio produtor e de até 8,75% ao ano para o grande agricultor. Para a agricultura familiar, o Plano Safra destinou quase 29 bilhões de reais. Os juros variam de 0,5% a 5,5% ao ano, dependendo da linha do PRONAF. O país tem o dever moral, político, ético, de assegurar ao seu povo, em qualquer situação, o direito humano à alimentação adequada. Sabemos também que a agricultura familiar gera empregos, cria condições para que as pessoas e as famílias permaneçam no campo, impedindo inclusive o crescimento excessivo, o inchaço, digamos assim, das grandes cidades, e é fundamental também para conter a inflação. Nós sabemos que a produção de alimentos em abundância, em quantidade e qualidade, é um fator importantíssimo para a estabilidade econômica e social do país. Para comemorar o aniversário de 166 anos de emancipação política de Taquari, o palco do Grêmio Recreativo Alvinegro contará com a presença do cantor taquariense Eraci Rocha e de seus convidados. Vai ser agora sábado, dia 4 de julho, às 8 da noite. A entrada é gratuita. Afinados com a plateia, os músicos prometem relembrar antigas canções que ficaram eternizadas no cenário cultural de Taquari e do Rio Grande do Sul. Estão confirmadas para a noite apresentações de artistas que integram as famílias de Anderson Silveira, Luciano Lula Machado, Pedro Regner e Tuta Pereira. Além de Marlene Pastro, Guilherme Villanova, Mara de Jesus, Tiago Rocha, Andréa Zimmermann e Augusto e Letícia Nocha. O coral da Associação Atlética Banco do Brasil, ABB, também será atração, sob a batuta do maestro Pedro Elias Leite. E foi aberta a consulta pública para a reformulação do Conselho Nacional de Política Cultural. Veja na matéria da NBR. O Conselho é um dos principais instrumentos de participação social no Ministério da Cultura e a reformulação já começou. O Conselho é o nosso principal órgão, de articulação entre governo e sociedade,
visando a definição das estratégias, das diretrizes para as políticas culturais no país. Está aberta uma consulta pública sobre o processo de eleição dos novos membros do Conselho. As sugestões podem ser enviadas até o dia 2 de julho pelo site www.culturadigital.br/edital-CNPC. Nessa plataforma digital, o edital é apresentado em 4 blocos: disposições iniciais, participação, etapa estadual e fóruns nacionais setoriais. No final de cada parte, o cidadão pode fazer comentários sobre as regras da eleição. Até o final de julho, devem ser feitas as inscrições tanto de eleitores quanto de candidatos às vagas. As inscrições podem ser feitas pela internet, via carta e de forma presencial. Entre as novidades previstas com a alteração no regimento do Conselho está a transmissão ao vivo das reuniões pela internet. Nós temos várias possibilidades, né, de uso das novas tecnologias da informação e da comunicação para, a partir desse uso, né, proporcionar uma maior capacidade de envolvimento da cidadania, das pessoas, nesses processos de debate sobre políticas culturais no Brasil. Nós queremos fazer isso. Acompanhe o comentário do professor Gilson dos Anjos. Olá, amigos. Vim aqui hoje falar sobre acreditar na honestidade, confiar na honestidade. Nos últimos tempos, têm sido muitas as manifestações de amigos, médicos, comerciantes, dizendo que esse país não tem jeito. É notícia de corrupção, é jeitinho aqui, é jeitinho ali. E a gente fica pensando, será que vale a pena acreditar que o nosso país tem solução? A corrupção é um mal do Brasil? O nível de roubalheiras e de jeitinhos está tão alto, tão gritante, que a gente fica meio sem saber o que fazer. Algumas pessoas veem, Gilson, vamos concorrer pelo partido tal, pelo partido, outro partido. E eu digo, olha, não vou. Fiquei 30 anos na política partidária, agora já vão fazer 4 que eu estou fora. E eu ainda não me sinto entusiasmado, estimulado a me filiar a um partido para concorrer. Se tivesse candidatura avulsa, talvez até eu tivesse coragem de me candidatar ou a vereador ou a deputado. Mas também não acredito na candidatura de alguém que fale só em seu nome. Então a gente precisa reforçar as agremiações, a gente precisa reforçar os bons exemplos, a gente tem que insistir com essa nova geração para apostar numa nova realidade. Nós temos que pensar se a gente tirar toda a classe política, toda a classe governante, deputados, prefeitos, governadores, presidentes, e botar grupo novo se a estrutura que está lá está comprometida. O que interessa é que a gente vai ter que, todos nós, começarmos a discutir, porque a nossa velhice está chegando. Ou seja, mas a gente ainda tem muito tempo aqui nesse plano. Pressuponho que sim. E os nossos filhos e os nossos netos, a gente tem que fazer um lugar melhor para que eles possam viver. Pense nisso. Eu volto na próxima semana. Um abraço. Obrigado, Gilson. E promovido pela Rádio Univates FM, o primeiro festival Barulhinho Bom Univates, seu talento cruzando as fronteiras do campus, está com inscrições abertas a partir de segunda-feira até o dia 31 de agosto. O festival busca estimular a criação e expressão musical, além de integrar e revelar talentos da Univates. Para participar, alunos, diplomados, funcionários e professores devem escolher sua música e seus parceiros e gravar um vídeo tocando o som de sua preferência. No momento da inscrição é necessário escolher uma das 3 categorias: diplomados, alunos e funcionários e professores, e cadastrar o link do vídeo postado no YouTube. Todos os integrantes das bandas inscritas devem ter vínculo de aluno, diplomado, funcionário, técnico administrativo ou professor da Univates. Os finalistas serão escolhidos por votação via internet. Os 3 vídeos mais votados em cada categoria se apresentarão no primeiro Festival Barulhinho Bom Univates, no Teatro da Univates, no dia 18 de outubro.
Os primeiros colocados de cada categoria receberão como prêmios uma participação no programa Audiômetro da TV Univates e em um programa da Rádio Univates, em datas a serem definidas, além da gravação em HD da participação no concurso. Demais premiações, bem como o regulamento do primeiro Festival Barulhinho Bom Univates, podem ser conferidos no site do Centro Universitário. É univates.br/Barulhinho Bom. Mais informações podem ser obtidas também pelo telefone 3714-7000, ramal 5522, ou pelo e-mail radio@univates.br. Veja agora como será a sexta-feira com o jornalista Rodrigo Nascimento e a previsão do tempo. Olá, esse é o Boletim do Tempo para o Redação Informativo, trazendo a previsão para esta sexta-feira, dia de show de Vitor e Léo em Lajeado, promoção dos 45 anos do Jornal Informativo, com apoio da TV Informativo também. E quem vai ao show vai ter que levar um guarda-chuvinha sim, pois tem previsão de chuva para essa sexta-feira no Rio Grande do Sul. Essa instabilidade que está pela região ganha força na sexta-feira e com o aumento das temperaturas pode chover a qualquer hora do dia, mas não é aquela chuvarada, são pancadas de chuva. Pode até ter sol em alguns momentos da sexta-feira, mas a chuva vai pintar por aqui e vão ter períodos de chuva também. A tendência é que à noite pode estar chovendo realmente na hora de ir para o show no Clube Tiro e Caça. Mas vamos ver então como ficam as temperaturas aqui nos nossos municípios nessa sexta-feira. Em Lajeado, o dia amanhece com sol, mas a chuva aparece durante o dia. A mínima prevista é de 14 graus e a máxima chega aos 21 graus nessa sexta-feira. Em Teutônia, o dia amanhece com chuva e instabilidade durante toda a sexta-feira. Mínima prevista de 12 graus e a máxima alcança os 19 graus em Teutônia nesta sexta-feira. Por enquanto, a tendência é de tempo seco e um pouquinho mais de frio para o fim de semana, mas isso a gente só conta na previsão de amanhã. Nós vamos ficando por aqui. Até o próximo Redação Informativo. Eu, é claro, sempre espero por você. Obrigado, Rodrigo. Este foi o Redação Informativo desta quinta-feira, 2 de julho. Na sequência, você tem o Papo de Boleiro. Nós temos edição inédita na sexta-feira, às 6h30 da tarde. A nossa programação você pode conferir também no www.tvinformativo.com.br.